Muito bem. Ok. Prontos, prontas? Então vamos lá. Olha só. Eu fiz 3 perguntas para iniciar, então, o meu raciocínio, o meu pensamento, tá bom? E eu quero compartilhar essas perguntas com vocês. A primeira pergunta, eu vou repetir, é: quando nos reunimos para a celebração da palavra, de que modo nós nos acercamos das Escrituras? Quando nos reunimos para a celebração da palavra, de que modo nos acercamos das Escrituras? Né? Segunda questão, como é que a liturgia lê a Bíblia? A liturgia lê a Bíblia de que modo? Terceira pergunta, o que faz a comunidade ao ler a Bíblia na celebração da palavra? O que faz a comunidade ao ler a Bíblia na celebração da palavra? Então, nós vamos agora tratar disso. Vejam bem, quando algo de importante nos acontece, nós precisamos celebrar. Celebrar é um verbo muito especial e muito presente nas nossas vidas. Ele significa festejar. Por isso, o ser humano é um ser que celebra, um ser que faz festa. Então, a gente gosta de festa. O brasileiro, ainda mais, gosta muito de festa, né? Nós gostamos de celebrar porque gostamos da vida. E gostamos de viver porque a vida tem significado para nós. Então, celebração, festa, vida, essas coisas estão juntinhas, ligadas. Por isso, nós temos necessidade de celebrar, para colher, desfrutar do significado da vida. A vida tem um significado profundo. E esse significado profundo, ele só aparece mediante a celebração, essa capacidade humana, então, de festejar. E o significado da vida, o maior deles, atenção a isso, é viver. É simplesmente viver. Esse é o maior significado da vida. A vida, ela tem uma razão em si mesma. Né? Por isso a vida é absoluta para nós. E esse significado significa também, desculpa aqui a repetição das palavras, deixar que a vida, latejando na sua pulsação mais profunda, aconteça. Então, vocês conhecem o verbo latejar, aquela coisa que pulsa por dentro? É a vida. Então, quando a gente deixa a vida latejar dentro da gente, né, profundamente, né, a gente, então, vive de fato. E a celebração nos coloca em conexão com esse latejar da vida, essa pulsação profunda. A celebração nos conecta com isso. Nesses tempos de quarentena, eu tenho visto muitos conselhos que estão sendo dados por aí. Um dos conselhos que está sendo dado por aí é de fazer coisas. Por exemplo, ler livros, colocar em dia as tarefas, arrumar as gavetas e estantes, dar faxina na casa, fazer exercícios e alongamentos, plantar aquelas plantinhas que estão lá descuidadas, né? Vários conselhos desse tipo. Mas eu tenho escutado muito pouco, ou quase nada sobre descansar, sobre parar, sobre interromper o fluxo normal das obrigações. E eu estou com a sensação, eu estou experimentando isso, de que com quarentena eu estou trabalhando mais do que sem quarentena. É engraçado. Eu não sei vocês, mas eu estou com essa sensação. Então, talvez fosse bom a gente pensar na quarentena como um tempo também de parar, um tempo de interromper, um tempo da gente fazer nada. A gente tem muita culpa, né, moral de não fazer nada. E a gente talvez devesse repensar esse negócio. Eu acho que tem alguma coisa estranha aí, tá bom?
Me lembrei, nessa história da vida, que é uma história muito interessante, que os pintores de ícones representam o Cristo ressuscitado com uma auréola, né? Aquela auréola em volta da cabeça do Cristo, com aquele formato de cruz, né? E na auréola, na cruz, assim, nos braços da cruz, está escrito Ho-On. Posso estar errado aqui no grego, tá bom? Mas significa, esse Ho-On, significa o vivente. Jesus ressuscitado é o vivente. Jesus, a palavra da vida, é o vivente. A palavra da vida que Deus pronunciou sobre a humanidade, como certa vez ele fizera lá no barro do Jardim do Éden. É Jesus que ele pronunciou sobre o barro lá e hoje sobre a nossa humanidade. Ele é a palavra encarnada, que só voltará a Deus, diz o profeta Isaías, depois de cumprida a sua tarefa. Essa palavra que muitas vezes e de muitos modos, palavras lá da carta aos Hebreus, de muitas vezes e de muitos modos nos visitou ao longo da história da salvação, essa palavra agora, nesses últimos dias, nos visitou através do Filho de Deus e nos visita de um outro modo hoje na celebração da palavra. É uma bela visita. A palavra da vida nos visita. E quando alguém tão importante e tão querida nos vem, a gente faz festa. A gente festeja para receber bem essa palavra, essa visita tão importante. E como a raposinha lá do Pequeno Príncipe, a gente começa a ficar feliz já na preparação, na expectativa da vinda dessa palavra, antes que ela chegue. E quando essa palavra chega, é puro transbordamento, é pura festa, transbordamento de vida, transbordamento de verdade, transbordamento de alegria. Então, celebrar tem a ver com essa vida que, para nós que cremos, tem a ver com Jesus. A palavra da vida, a vida que lateja na nossa igreja, a vida que lateja na criação, a vida que lateja na nossa humanidade. E celebrar, celebrar, se a gente quiser saber o que é isso, a gente vai ter que aprender a celebrar. Aprender a celebrar é uma coisa importante. Então, eu vou dar 2 caminhos aqui para vocês aprenderem a celebrar. O primeiro caminho é parar. Parar tudo que você está fazendo. E se você tiver criança em casa, para e vai brincar com as crianças. Na sua casa ou na sua rua. Aí você vai entender o que é celebrar. Porque entre as crianças, quando elas brincam, a vida pulsa e lateja sem as amarras que a gente tem e sem as máscaras que a gente tem. Não é essa máscara aqui é importante, eu estou falando de outras máscaras, né? Atrás de onde a gente se esconde. Então as crianças não têm essas outras máscaras e elas não têm essas amarras. Elas brincam desfrutando a vida, como a vida é, como elas são. Né? Sem as obrigações, sem as mentiras. Na brincadeira, a vida abraça 2 outras companheiras. Olha só, a vida abraça a verdade e a vida abraça a alegria. São 3 irmãs. A vida, a verdade e a alegria. E elas como que brincam de casinha. As meninas aí sabem como é brincar de casinha, né? Elas são como 3 irmãs que, brincando de casinha, servem o chá
nas suas xicrinhas de brincadeira, comem do guisadinho que elas fizeram nas panelinhas, servem umas às outras, né? Tudo de mentirinha, tudo de mentirinha, mas na mais pura verdade. Estão entendendo? Criança, elas brincam de mentirinha, mas é para elas a mais pura verdade. Para elas aquilo tem um significado importantíssimo, é de uma importância essencial. Me lembro aqui da minha sobrinha, quando era pequenininha, que trouxe o carrinho de bebê para minha mãe e falou: vovó, faz carinho no neném. Nós olhamos assim para dentro do carrinho e não tinha nada, nem uma bonequinha, nem nada. E aí a minha mãe entendeu, né? E fez carinho no neném, que na imaginação da criança estava lá. A imaginação da minha sobrinha estava lá. Para minha sobrinha, era a mais pura verdade. Isso é de uma inocência que a gente não consegue entender, mas esse de mentirinha da criança é de uma grande verdade que o ser humano esqueceu e que a gente precisa recuperar. E que a liturgia devolve para nós, né? Agora, se você não tiver criança em casa, eu vou te dar outro caminho para você aprender a celebrar. Eu acho que você sabe já celebrar, mas eu vou te ensinar de outro jeito. Eu vou te sugerir que você arrume a mesa para você mesmo, ou para você mesma. Tire de dentro de você a criança, tira de dentro desse adulto que está aí, tira a criança daí de dentro, né? Prepara a mesa para você, vai lá se preparar, penteie os cabelos, passe perfume, vista aquela roupa de festa, aquela roupa bonita que você há tanto tempo está guardando lá para não sabe quando. Está lá, aquela roupa que você não sabe quando vai usar, né? Os homens, façam a barba, eu fiz a barba para encontrar com vocês. As mulheres usem batom dentro de casa, viu, gente? Não é para sair, não. É para a gente aprender a celebrar. Faça aquele bolo que você faria para uma visita, faça para você. Põe o café naquela xícara elegante, bonita, que fica na cristaleira. Né? Aquela xícara da vovó, que a vovó deu para sua mãe, que a sua mãe te deu, né? Pega aquela xícara e faça um café gostoso e toma café na... Se você quiser um pouquinho mais adiante, arrasta a poltrona para debaixo da janela para saborear o seu bolo e tomar o seu café ou o seu chá com aquela xícara, olhando para o céu, de bobeira mesmo. Sabe para quê? Só para sentir o que sentem as crianças quando brincam. O que as crianças sentem quando brincam? O prazer de viver. O prazer de viver. Para celebrar, meus irmãos e irmãs, é preciso entrar no dinamismo do reino. Ser como criança diante do Pai, como foi Jesus, o filho amado do Abá, o paizinho. Então Jesus era o filhinho. Se ele chamava o pai de Abá, ele era o filhinho, ele era o menininho do pai, do papai, do céu. Então, para nós que cremos, pensem comigo, a vida manifestou-se. É o verbo da vida. E ela latejou no seio da Virgem Maria sobre as palhas de uma manjedoura. No seio da Virgem Maria e nas palhas de uma manjedoura, desculpa. Esse acontecimento, de tão grande que era, ele gerava em São Francisco de Assis tanta alegria que ele dizia ser necessário dar de comer carne às paredes, passar carne nas paredes para que as paredes se alegrassem com esse acontecimento. Olha o exagero. Festa tem a ver com exagero. Fazer festa tem a ver com isso, né? E como diz a primeira carta de João, no início do capítulo 1,
A palavra da vida, prestem atenção, nós a vimos, a apalpamos e nós a ouvimos. E nos foi permitido ver, apalpar, ouvir a palavra da vida, que é Jesus, o Verbo encarnado, para a nossa alegria. E a nossa alegria é a comunhão com a fonte da vida, que é Deus, Pai, e com os irmãos, e com o nosso irmão maior, o Filho de Deus Pai, Jesus Cristo. Então, esse negócio de vida, esse negócio de festa, de celebração, esse negócio de festejar, tem a ver também com a comunhão. Não é? E aí eu volto àquelas questões. Quando nos reunimos para a celebração da palavra, nós nos aproximamos da Bíblia não somente para ler a Bíblia. Isso fazem muito bem os cursos de Bíblia, de catequese, de círculos bíblicos e até o estudo lá das faculdades, né? Também o estudo pessoal. E isso faz muito bem para quem estuda, eu recomendo, né? Mas a celebração da palavra é outra coisa. Ela nos conduz a algo ou a alguém que é maior do que o texto. O papel e as letras escritas são como portas e janelas para outros mundos, outras paisagens, outras visões. A visão do jardim secreto, onde não tem mais a serpente, porque a vida manifestou-se e, manifestando-se, ela pisou a morte, que a serpente simboliza. A vida pisou a morte, que a serpente simboliza. Acabou a serpente. Não tem mais a serpente nesse jardim. Nos antigos ambões das igrejas romanas, os ambões eram representação do jardim, não é? E nós nos colocamos ao redor da palavra, ou melhor, da Bíblia, ao redor da Bíblia, para ouvir a palavra. E para deixar que ela, a palavra, o verbo da vida, incendeie o nosso coração. E o coração da comunidade, dos discípulos, e também o coração do mundo, que está cheio de questões. E eu pergunto a vocês, qual é a questão do mundo hoje, em pandemia? O que nos diz a palavra que tudo permeia quando rezamos o Salmo 104? Nós estamos destruindo a natureza, essa pandemia não tem a ver com isso, né? A palavra nos diz hoje, onde está o teu irmão? Né? Que o mercado, que a economia sacrificou sem leito de hospital, forçado a trabalhar, porque o dinheiro não chega lá na Caixa Econômica Federal, né? Ou, pior, a ponta mais vulnerável, nas ruas sem proteção. A palavra nos faz olhar para essas questões. Então, nós lemos a Bíblia para ouvir a palavra da vida, que reclama a vida. E para ver tudo que está ao nosso redor e para ver além do que está ao nosso redor. Além. A palavra nos transfigura o olhar. Nós ouvimos a Bíblia para que ele, o verbo, a palavra da vida, como que fazendo conosco um passeio, vamos imaginar que nós estamos passeando com Jesus, o verbo da vida, ele mesmo nos apontasse coisas que a gente não vê. Olha só isso, olha lá. Você reparou aquilo ali, né? Como se ele, o verbo da vida, nos segredasse coisas que a gente não sabia. As coisas do reino de Deus, os segredos do reino de Deus, é ele que fala para nós, né? Os segredos do reino.
Como se ele nos indicasse o caminho mais seguro. Eu sou o caminho. A decisão mais acertada. Eu sou a verdade. O jeito melhor de viver os nossos dias. Eu sou a vida. Ele, o verbo da vida, é, como diz o livro da sabedoria, o livro dos provérbios, ele é a sabedoria de Deus, o encanto de Deus. O verbo da vida é o encanto de Deus. E esse encanto de Deus, que é o verbo da vida, não se cansa de vir brincar na superfície da terra para alegrar-se em estar com os filhos dos homens. Isso está no livro dos Provérbios, capítulo 8. Passeando conosco, o verbo palavra da vida nos diz aos ouvidos essa capacidade que está nos faltando ultimamente, encantar-nos com a vida. Nós precisamos, de novo, nos encantar com a vida. É por isso, minha gente, que a liturgia, ela fez os seus caprichos. A liturgia, ela é caprichosa. Essa palavra, esse atributo, né, caprichoso, pode significar tanto cuidadosa quanto mania, cheio de manias. Né? Fulano é muito caprichoso, quer dizer, é uma pessoa cuidadosa. Beltrano é muito caprichoso, cheio de manias. Né? A liturgia tem as duas coisas. Ela tem as suas manias e ela tem os seus cuidados. Ela é caprichosa. E a liturgia, como é caprichosa, ela dispôs os textos da Bíblia para nós de um jeito muito particular. O jeito da palavra. Não é o jeito da Bíblia, livro. É o jeito da palavra. E como boa cozinheira, ela preparou para nós uma mesa, uma refeição, não é? E ela deu somente para os íntimos, somente para os familiares, aquela receita que é segredo de família. Nada na liturgia é destemperado. Tudo na medida certa. Um corte de leitura, um salmo para adornar o prato, uma outra fatia de leitura, uma pitadinha de aclamação e, por fim, vem o prato principal. E esse prato principal não é para comer de joelhos, como a Ana Maria Braga. Esse prato principal é para comer de pé, em volta da panela, sentindo o aroma dessa palavra que vem pelo incenso, né? O aroma que vem daquelas palavras suculentas, né? Do incenso, que são palavras gostosas de ouvir. O povo se deliciava ao ver Jesus pregando, então são palavras deliciosas de ouvir, alimentando o coração da gente e nos fazendo retornar 11 quilômetros, se for o caso, quem sabe, mas com aquele gostinho no coração, de fogo queimando por dentro, de certeza que impulsiona e de alegria que dá firmeza nos joelhos cansados. A palavra faz isso. A liturgia faz isso, ao nos dar a palavra assim. Então, os textos bíblicos, tal como nos serve a liturgia, nos levam ao encontro com o verbo da vida que é Jesus ressuscitado, o vivente, o Ho-On. Jesus é o vivente, o Ho-On. Aquele que, latejante de vida, Jesus ele é latejante de vida, ele, como palavra da vida, ele é latejante de vida e ele nos faz viver
com ele. Ele mesmo diz: as palavras que vos disse são espírito, são vida. A palavra verbo da vida, portanto, não quer apenas ser lido. A palavra verbo da vida quer ser tocado na carne dos irmãos, quer ser ouvido na voz dos leitores e salmistas, das leitoras e das salmistas, quer ser vista no livro e na procissão, quer ser cheirada no incenso e na comida e na partilha. Ela quer saltar do livro e tomar os nossos corpos, fazendo-se carne de novo em cada um de nós, no seio da igreja, como outrora se fizera carne no seio da Virgem Maria. Então, quando a gente celebra assim, os olhos dele, que é a palavra da vida, passarão a ver pelos nossos olhos. As mãos dele passarão a tocar pelas nossas mãos. A voz dele ressoará em nossas palavras, em nossos louvores, em nossas preces, pedidos, clamores. Até as conversas do dia a dia, quando nós bem celebramos a palavra, elas vão estar marcadas pela palavra da vida, que quer visitar o nosso conversar do dia a dia, ocupando o lugar que nós damos às fofocas, que nós damos às mentiras, que nós damos às fake news, né? A palavra quer ocupar esse lugar, que a gente está dando muito espaço para essas coisas. Por isso a gente reza no ofício: abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará os vossos louvores. No ofício: estes lábios meus, vem abrir, Senhor, cante esta minha boca, sempre o teu louvor. Então, são palavras do Salmo 51. A gente começa o dia com a palavra de Deus, para que essa palavra nos acompanhe no nosso dia a dia, né? Ao longo do nosso dia, e para que não tenha lugar para outra coisa, né? Então, minha gente, o encanto de Deus, que é Ele, Jesus, a palavra da vida, passará a ser reconhecido em nós. Porque Deus, Ele se encantou da gente em Jesus. Deus se encantou da gente em Jesus. Jesus é o encanto de Deus. E em Jesus, Deus se encantou da gente. Olha que bonito. Isso é um prefácio que fala isso. E o refrão que foi dito lá na criação do mundo, que é: e Deus viu que tudo era muito bom, que pode significar também muito belo, e Deus viu que tudo era muito bom e muito belo. Esse refrão da criação se juntou a outro refrão do Evangelho. O refrão do Evangelho é: este é o meu filho amado. Esses dois refrões se casaram, pronunciados sobre cada um de nós na reunião da comunidade em festa, nos louvores e na oração filial, que é o Pai Nosso, que é a palavra rezada, na fumaça perfumada do incenso que nós oferecemos, no salmo que é cantado, na água do batismo, no pão partilhado, na homilia, na prece, mas também e sobretudo esses dois refrões, né, se farão ouvir na cruz que carrega os pobres e os doentes. E também para a gente não se esquecer, quando vier a dor e a escuridão da vida, essa dor e essa escuridão que nos visita de vez em quando, que a gente não se esqueça desse refrão de Deus que foi dito de uma vez por todas. Que Deus viu que era tudo muito bom e belo, e que nós somos filhos amados de Deus em Jesus.
Isso tudo vem da experiência da palavra. Então, minha gente, eu diria, celebrar a palavra é outra coisa. É viver a palavra ou semear a palavra na vida. Naquele terreno pedregoso, ou no caminho dos passarinhos, ou entre os espinhos, quem sabe, né? Mas, sobretudo, no terreno profundo da nossa comunidade em festa, onde a água do Espírito regou esse terreno e onde trabalharam os servidores e servidoras do reino de Deus, arando essa terra, preparando essa terra para a palavra. Um dia, Jesus estava passando por Jericó e uma multidão se formava em volta dele. E um sujeito de nome Zaqueu quis ver Jesus. Ele não conseguiu ver Zaqueu porque ele era baixinho. E de tão atarefado com as suas contas, com as suas cobranças e as suas roubarias, ele mais olhava para o balcão de dinheiro lá, né, do que para os seus vizinhos. Zaqueu era cobrador de impostos, dos piores. Ele era chefe da quadrilha. E ele ficou mas tão curioso com a multidão, que lhe deixava de pagar para ir acompanhar a multidão, né, que sem saber a razão, ele quis ver quem é que estava passando. Subiu numa árvore, né, a gente conhece a história, essa árvore era uma figueira, na Bíblia tem a palavra sicômoro, né, mas é uma figueira que ali tinha, para ver Jesus e a multidão que por ali passaria. Mas os evangelhos dizem outra coisa, que foi Jesus que viu Zaqueu e pediu, desce depressa daí, pois quero ficar na sua casa. Então, a palavra, verbo da vida, de princípio, só falou isso. O texto conta que Jesus só falou isso de princípio. No finalzinho tem uma outra palavra de Jesus, mas, né, de princípio só falou isso. O texto valoriza outra coisa. A sabedoria que se deliciava em estar junto dos filhos dos homens, a palavra, ela veio mesmo para hospedar-se. E ela ficou na casa de um homem apequenado pelo dinheiro injusto, pela roubalheira, mas também pelo desprezo e pelo preconceito alheio. A palavra da vida foi lá, na casa de um impuro, de um pecador. Que comunhão! Olha só que comunhão. Nada diz o Evangelho que Jesus tivesse falado. Só disse que ele visitou a quem ninguém visitava, botou os pés onde ninguém botava, entrou onde ninguém entrava. Entrar na casa significa ele conviveu, ele viveu junto, ele viveu a vida de Zaqueu. E de modo chique, a gente poderia dizer, como dizem por aí hoje, né? Jesus fez empatia. Né? Então, abandonando as 99 ovelhas, ele foi buscar a ovelha perdida. Porque a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, não está algemada. Tem muita coisa na nossa igreja que está algemada. A palavra não. Nem a celebração da palavra. Os entendidos de Bíblia que lá estavam, e os entendidos de religião, lá da religião judaica, que não eram tão entendidos assim da palavra, eles criticaram o rabino, que era lá da fronteira de Nazaré, da Galileia dos pagãos, de onde não poderia vir coisa boa. Mas eu diria, veio coisa ótima, veio a palavra da vida, veio de lá. Quando isso aconteceu, e são os grandes acontecimentos que precisam ser festejados, Zaqueu, que nunca era visitado, ele foi mesmo, se sentiu mesmo premiado.
Entrou na sua casa o mestre tão falado, que come com os pecadores e que perdoa os pecados. E começou uma festa, um transbordamento generoso, uma abundância que explodiu do coração do pequeno homem. Eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, devolvo-lhe 4 vezes mais. A palavra entrou na vida de Zaqueu, que ao se deixar visitar pelo Cristo, o Verbo, palavra da vida, com ele conviveu, deixou latejar a vida no seu coração, em sua boca, em suas decisões, em sua vida. E aí eu me lembrei do Salmo. Olha, Senhor, meus passos, se vou erradamente, me bota no caminho da vida para sempre. Nessa festa da convivência com a palavra da vida, Zaqueu cresceu. Ele não coube em si mesmo e transbordou em festa e em vida para os pobres e para aqueles que outrora tinha roubado. Zaqueu experimentou a salvação, porque foi visitado pela palavra. Não porque algo foi dito, mas porque a palavra se pôs à mesa com ele, mas porque a palavra entrou na casa dele. Então a liturgia, ela faz isso. Ela faz com que a palavra entre para além da nossa mente, que ela entre nos nossos poros, que ela entre nos nossos ouvidos, que ela entre nas nossas narinas, que ela entre na nossa pele, que ela entre no nosso ser como um todo, para nos transformar por inteiro. Então, celebrar a palavra é conviver com a vida, como alguém que nos visita, nos olha e nos pede para entrar e se deixar tocar, apesar das nossas mesquinharias. Fazer festa, então, com a palavra, é deixar latejar a vida, é viver a salvação que de nós se aproxima, é deixar de lado o balcão das muitas contabilidades que a gente faz e arriscar a viver, se jogar. É entrar dentro da casa para não perecer, né? Entrar dentro da casa para não perecer, cuidar da vida, porque a vida é um dom absoluto, né? É entender que existe um outro valor, o valor de simplesmente viver. Jesus, a palavra da vida, naquela casa em festa, olhou para Zaqueu como ele era. E Zaqueu, naquela celebração, naquele convívio com o Cristo Palavra, ele se viu, e ele viu a sua verdade mais profunda. E aí ele reencontrou a alegria. E quando ele reencontrou a alegria, ele distribuiu tudo para os pobres e devolveu tudo que ele tinha roubado. Porque ele descobriu o bem maior, que é a alegria de viver, a vida que lateja. Então a celebração, ela põe a gente em contato com a vida. E a celebração da palavra é a celebração do Cristo, a palavra da vida. E a palavra final de Jesus no texto é: hoje a salvação entrou nessa casa. Ela é um convite para nós, cristãos, convidados a celebrar e a não nos enganar. Celebrar, minha gente, não tem a ver com internet, nem com celulares. Não. A palavra pede passagem para os nossos lares, para o nosso ambiente doméstico, para o nosso interior, no sentido da nossa verdade maior, da nossa vida onde nós tiramos as máscaras, onde nós desamarramos os sapatos, no caso dos homens, no caso das mulheres, tiram o salto, né? O cinto, os homens, a cintura, as mulheres, a cinta, né? A casa é o lugar onde nós ficamos de pijama, sem vergonha de nós mesmos, onde ouvimos as músicas que nós escolhemos e onde colocamos a mesa. A casa é o lugar onde nós nos aconchegamos,
é ali que a palavra quer entrar para fazer festa e para fazer a vida latejar. Eu termino aqui. Eu deixo a palavra agora com vocês, para a gente, então, compartilhar um pouco as impressões sobre essa conversa. Tá bom? Vou tomar uma água, porque isso exigiu. Bom, a Lorena vai me mandar algumas questões. Né? Deixa eu ver aqui as questões que estão chegando. Lorena. Não teve pergunta, que beleza, tá tudo claro para vocês, né? Hoje vocês ficaram só degustando. Muito bom, Darcy Ribeiro, povo brasileiro, a grande lição dos indígenas. A vida era para se viver. Isso mesmo, Darcy Ribeiro fala isso, que legal. A Silvia Lúcia Maia Rezende. A Penha. Na casa estamos fazendo a experiência de que a palavra não está aprisionada. Essa palavra de Paulo é tão bonita, né? Acho que é na carta aos Timóteos. Ele fala, a palavra de Deus não está aprisionada. Né? Ela não está algemada. Paulo estava experimentando a cadeia quando ele escreveu isso. Né? Ele falou, eu estou aqui preso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Né? Muito bem. Parece que chegou alguma coisa. A Lorena está sugerindo aqui da gente falar sobre celebrar cá em casa, né? Muitas formas da gente celebrar em casa. Então, nós falamos já em algumas reuniões anteriores daqueles roteiros que estão circulando por aí. Na minha avaliação, na minha humilde avaliação, eu acho que o melhor roteiro que está circulando hoje no Brasil é o roteiro das pias discípulas. Elas estão circulando isso pela Rede Celebra, pela rede de amigos que elas têm, no site da Unicinos parece que também está sendo passado, no CEBI está sendo passado esse roteiro, as Paulinas também estão passando, então é um roteiro muito bom, eu ficaria com ele, inclusive a gente fez a opção por ele aqui na minha paróquia, para a gente celebrar em casa, porque ele é sintético, ele é simples, ele não tem assim, muitas pretensões, ele não tenta ficar copiando a liturgia que acontece lá na igreja, ele caminha mais na direção de uma liturgia doméstica. Eu acho que vale a pena vocês pensarem um pouquinho nesse roteiro. Cobra aí da Penha, esse roteiro que... Tá? O Alessandro está perguntando aqui, por que é que não vemos o clero incentivar o povo a celebrar a palavra, mas ao contrário, o incentivo que vemos é assistir a missa pela TV? Bom, gente, tem várias coisas nessa pergunta. Eu acho que a gente tem que, primeiro, entender que não só o clero, mas também o povo de Deus sofre de uma doença muito insidiosa, uma doença muito sutil, que chama clericalismo. E o clericalismo, ele entende que a coisa só funciona quando tem padre. E aqui é um padre que está falando isso para vocês. E não é verdade, a coisa não funciona só quando tem padre. Ao contrário, as coisas funcionam muito bem sem padre também. Não estou falando que padre não seja importante, tá bom? Padre é importante, mas elas podem funcionar sem o padre. Então eu diria assim, olha, é mais ou menos como aquele jogo. Vocês conhecem o jogo do dono da bola? Estava uma turma de meninos jogando futebol. E aí, o dono da bola ficou magoado com alguma coisa que aconteceu. Ele falou, se não for do meu jeito, eu vou embora. Aí ele pega a bola, põe a bola debaixo do braço e vai embora. E aí, os que ficam lá se dividem em vários grupos. Tem um grupo que fica falando mal do dono da bola, que saiu com a bola.
Tem um grupo que vai embora para casa e não faz nada. E tem um grupo que decidiu brincar de outra coisa. Esqueceu o dono da bola. Eu sei que as comparações aqui são limitadas, mas eu diria, vamos esquecer o dono da bola, vamos brincar de outra coisa, vamos celebrar outra coisa. Deixa os donos da bola para lá, né? Mesmo que a gente seja poucos. Vamos nos desfazer das pretensões de sermos muitos, de fazer com que todo mundo siga pelo mesmo caminho. Não tem jeito não, gente. Não gastar energia com isso não. Deixa o dono da bola para lá. Né? Não queima a pestana com isso não. Tá bom? Então, eu acho que a gente tem que ajudar o povo a descobrir que tem outro jeito de celebrar. Né? Bom, o Tom está dizendo assim, as vivências podem nos ajudar a celebrar a palavra de uma forma apaixonante? Podem. As vivências são uma ferramenta importante na formação litúrgica do nosso povo, para a gente entender que a ritualidade é uma coisa prazerosa, gostosa, um jeito da gente conviver com o Cristo Palavra. Então, a gente precisa tirar as algemas e deixar a palavra livre, para ela circular na comunidade de uma maneira viva. A Marlene Coelho está dizendo assim, boa noite, Padre Danilo, celebrar tem a ver com alegria. Quem se sente oprimido não vive essa alegria. Como levar a celebração para quem sofre tanto? Ô Marlene, eu acho que a gente precisa aqui, no caso, levar a palavra que consola. A palavra, ela consola também, né? Isso a gente vê em alguns profetas de maneira muito bonita. No profeta Isaías está assim, consolai, consolai meu povo, diz o Senhor. Então, é chamado de livro das consolações. O povo estava exilado, estava triste lá na Babilônia, e o profeta Isaías tem que consolar o povo. Então, eu diria que o profeta não é só aquele que acusa, não é só aquele que anuncia, mas o profeta é aquele que consola. Eu acho que nós estamos vivendo um momento assim de consolar. Ontem eu recebi a ligação de um padre, amigo meu, eu tenho muita consideração com ele, padre Reginaldo, e ele falou assim comigo, o povo está precisando de consolo, o povo está precisando nesse momento difícil de consolo, né? Então a gente deixar as brigas de lado, esquecer um pouquinho essas querelas, vamos consolar o nosso povo, né? Tem muito jeito de consolar. Os salmos é uma forma bonita da gente consolar o povo. Como é bom encontrar um salmo, né, que ajuda a gente a encher a nossa lamparina de azeite, né? O Felipe está dizendo assim, Padre Danilo, como colocar essa prática em nossas celebrações comunitárias? Hoje fazemos as celebrações da palavra como uma missa. Então, Felipe, sim e não. Eu diria assim, olha, a gente tem essa matriz, que é a missa. A missa é uma espécie de matriz, ela é uma espécie de modelo que vai gerando outros modelos. Então, a gente precisa parar de se ressentir que a celebração da palavra se pareça com missa. Não tem jeito, vai parecer. Não tem como. Inclusive, tem documentos da igreja que dizem que os ritos iniciais, o rito da palavra, na celebração da palavra, podem ser feitos tal e qual na missa. É porque existe uma compreensão da igreja, que é muito sábia, que é a seguinte, a gente chama de analogia sacramental. As coisas se parecem, porque a liturgia é um organismo. E sendo um organismo, em algum momento vai parecer com a missa, em algum momento vai parecer com o matrimônio, em algum momento vai parecer com o batismo. O próprio batismo tem coisas que parecem com a missa, em algum momento vai parecer com o ofício. Então não tem problema parecer, tá? A questão é celebrar para valer, com autenticidade, viver a festa, viver a alegria de estar ali em torno da palavra, tá? E não perder de vista isso não, né? O festejar, tá bom? Vamos lá. Depois do Felipe,
vem a Mônica. O que celebramos em casa é celebração da palavra, certo? Certo. O que celebramos em casa, a depender do que você faça, é a celebração da palavra. É sempre importante termos os sinais nesse momento, como água, Bíblia, crucifixo, ou não necessariamente? Sim, é importante. Porque os sinais, eles ajudam a gente a entrar nesse dinamismo da festa, ok? A festa, ela tem uma linguagem diferente da aula. A aula, o professor vai lá para frente dos alunos e ele teoriza, né? A festa não. A festa é uma coisa em que todo mundo é ator, todo mundo se coloca, todo mundo compartilha, ok? A celebração é isso, é uma festa onde todos compartilham com ritos, com sinais, né? Pensa aí numa festa de aniversário. É claro que uma pessoa é homenageada, mas todo mundo canta parabéns em torno da mesa, todo mundo come os salgadinhos, todo mundo bebe o guaraná, né? Então, a festa tem a sua linguagem própria e essa linguagem se vale desses sinais que a liturgia oferece. Então, a Bíblia aberta, uma vela acesa, pode colocar um incenso queimando, se não tiver incenso da igreja, pode ser o incenso de palitinho, aquela toalhinha bonitinha, se você tiver da cor do tempo, melhor, se não tiver, não tem problema, uma florzinha, um arranjinho de flor lá, o santinho da casa, né? Se você tem lá a Nossa Senhora, o São Francisco, uma cruz, coloca lá junto. Essas coisas, dispõe o lugar para as pessoas ficarem em volta. Isso tudo é sinal. São sinais que vão compor a festa e vai ajudar a gente a entrar na celebração da palavra, que se compõe com essas coisas. A Adelina está dizendo assim, a palavra substituição encaixa na discussão entre celebração da palavra e celebração eucarística? Não, não encaixa. O que a gente está refletindo ultimamente é o seguinte, essa ideia de que a celebração da palavra, ela substitui a missa, ela é uma ideia falsa. A gente trabalha aqui com a ideia de suplência, né? No dia que, supostamente, tiver padre em todas as comunidades, a gente vai deixar de celebrar a palavra? Em tese, não. Porque a celebração da palavra é uma celebração da igreja. Então, ela está cumprindo esse momento agora, esse lugar de ajudar as comunidades que não têm acesso à missa, mas isso não significa que ela foi criada pela igreja para suprir esse lugar. Não, ela existe mesmo tendo missa. Eu achei muito bonito aqui na paróquia, numa paróquia aqui de Belo Horizonte, que uma paróquia que tem muitos padres, é uma paróquia de uma ordem religiosa. E eles decidiram uma vez por semana celebrar o ofício. E o pároco, ele ia participar do ofício sentado lá no meio do povo. E a celebração acontecendo presidida por um ministro ou ministra leiga. Então, isso fez parte da vida da comunidade. Eu copiei isso aqui na minha paróquia. Então, na sexta-feira, a gente celebra o ofício. E eu vou lá também, sento no meio do povo e celebro o ofício junto com o povo. E não presido a não ser no último dia do mês, porque a gente une o ofício, então, com o sacramento da penitência. Mas só nesse dia. No resto, eu não presido. Faço questão de não presidir. Né? E tá uma experiência bonita, sabe? Assim, um grupo consistente, gente que está gostando do ofício. Tá? Uma experiência muito bacana. Vamos lá. O Teles está dizendo, comentar sobre as formas de promover a celebração da palavra na comunidade. Quando voltar ao normal ao longo do ano litúrgico? Muito bom, Teles. Acho que seria bom pensar um projeto pastoral. Então, botar no papel, né? Celebração da palavra na comunidade. E aí eu começaria esse projeto citando lá Sacrosanto Concílio, se não me engano, o artigo 35, parágrafo 4. 35.4. A Penha me ajuda a olhar isso aí, por favor. Lá diz que nós temos que promover a celebração da palavra
mesmo onde tem missa. E também, sobretudo, naqueles lugares onde não tem. Mas temos que promover a celebração da palavra nas vigílias, nas festas. Então, pensem, por exemplo, em fazer celebração da palavra na vigília de Pentecostes. Faz um ofício bonito, um ofício de vigília, né? Pense numa celebração da palavra no sábado de Ramos. Pensa numa celebração da palavra numa vigília importante, quem sabe Assunção, vigília de Ano Novo. Então, planejar isso, justificar isso, né, com argumentos bons, mostrando que a igreja quer isso, está nos documentos da igreja, e que isso faz bem para a comunidade, até para ela aprender a celebrar a missa melhor. A comunidade vai ficar mais educada, mais preparada, digamos assim, para celebrar melhor a missa, tá bom? Eu acho que é um caminho bom. O Alessandro Faleiro está dizendo, muita gente chama a celebração da palavra de culto, talvez de forma até pejorativa. Essa expressão está correta? Então, Alessandro, essa palavra culto, ela é mais do linguajar das igrejas evangélicas, né? Eu não diria que está totalmente errada, não, mas ela não diz tudo, tá? Acho que a celebração da palavra, eu acho que ela é melhor, tá? A ideia de culto pode trazer aquela ideia de que nós cultuamos a Deus, quando na verdade é Deus que nos cultua, não porque ele nos reverencia, no sentido latrêutico, não é isso? Mas no sentido de que Deus nos cultiva. Deus nos cultiva em seu Filho, no Espírito, né? A palavra culto, ela pode dar a ideia errada de que nós é que estamos fazendo alguma coisa, e liturgia é outra coisa. Liturgia quem faz é Deus, por meio das nossas ações. Então eu prefiro aqui a palavra celebração, porque ela alcança mais esse sentido, tá bom? A palavra culto, ela não fica muito boa, não. A nossa querida Penha está dizendo assim, e a celebração da casa substitui a celebração da comunidade? A celebração da casa não substitui a celebração da comunidade, e nem a da comunidade substitui a celebração da casa. Quando eu conversei com vocês na última live que eu fiz, eu mostrei a vocês que na época de Jesus tinha a liturgia do templo, a liturgia da sinagoga e a liturgia das casas, lembram? Pois é. E essas três liturgias conviviam de forma harmônica, né? O povo tinha muita consciência de que celebrar a Páscoa era um rito doméstico. Mas no sábado ele estava reunido na sinagoga. E nas grandes festas eles iam lá para o templo em Jerusalém. Eu diria que é a mesma coisa para nós. Nós não vamos propor a celebração doméstica em oposição à celebração da igreja, de forma alguma. Elas são complementares, elas se ajudam, elas fortalecem a nossa igreja, elas fortalecem a nossa comunidade. Então, as celebrações domésticas, elas são muito importantes nesse momento agora, mas a gente precisa pensar, voltando à pergunta do Teles, quando a pandemia acabar, como é que a gente pode continuar com as nossas celebrações domésticas? Eu acho que esse vai ser o desafio. A gente não parar as celebrações domésticas. A gente entender como elas são importantes para nós, né? Não por causa de pandemia, mas por causa mesmo dessa visita de Jesus na nossa casa, como ele visitou Zaqueu, né? Muito bem. A nossa conversa já ultrapassou muito tempo, também por causa das nossos problemas com a internet, né? Então, a Lorena pede que eu dê a vocês alguns avisos. Quem quiser os roteiros da irmã Penha Carpanedo, das Pias Discípulas, uma das opções é receber pelo WhatsApp do Secretariado Arquidiocesano de Liturgia. Nós estamos, então, veiculando esses roteiros das Pias Discípulas, que são roteiros muito bons.
O número está na descrição do vídeo, tá bom? Então, dê uma olhada aí. Na semana que vem, nós temos uma outra live, acho que vai ser com o Padre Márcio Pimentel, e a gente agradece muito a presença de vocês. Eu agradeço ao Gabriel, que me ajudou muito aqui, e ele cuidou de todo o aparato técnico aqui e ficou me dando suporte por trás aqui. E agradeço a presença de cada um, tá bom? Um grande abraço para vocês, foi um prazer estar aqui. Boa noite.